Olá pessoal, boa tarde. Então estamos começando aqui o nosso Esquenta SE4FP. Em primeiro lugar, quero agradecer a Sofia por ter aceito participar aqui, falar um pouco sobre Lean. Daqui a pouco eu vou dizer um pouco mais sobre quem é a Sofia. O SE4FP é um evento que a gente está organizando, eu, professor Lucas Verge, professor Marco Túlio Valente, Software Engineering for Functional Programming, engenharia de software para programação funcional, vai acontecer lá no CBSoft, em Recife, em setembro. Até eu estou em dúvida aqui, não, no site tem a data exata, eu coloquei o site aí no chat, 23 de setembro, mas como ele é parte de um evento maior, você tem que se inscrever no CBSoft, as inscrições ainda não estão abertas, e o idealizador do evento acabou de chegar, o professor Lucas Vege. Você tem que se inscrever no CBSoft e aí participa do SE4FP. E, muito importante, a gente está com chamada de artigos abertas. Abertas, porque dá para dizer que são dois tipos de artigo. Tem os artigos de pesquisa e os artigos de indústria. Os artigos de indústria, se algum de vocês aqui trabalha numa empresa que usa programação funcional e tem alguma coisa relacionada com engenharia de software no seu trabalho, você pode escrever um artigo de indústria. São no máximo 3 páginas, mais uma página para referências. Então, é bem simplificado relativamente. Tem os artigos de pesquisa também, 5 páginas, mais uma página de referências. Então, eu deixei o link aí do SE4FP. Vocês podem, não sei se o Lucas quer complementar alguma coisa. Eu acho que... Oi, boa tarde aí a todos. Eu entrei meio em cima da hora, você já estava fazendo a sua fala, Adolfo. Mas, enfim, a gente está começando esse evento do aquecimento, né? O Adolfo já deve ter falado para vocês que a nossa ideia é começar a engajar o público para o nosso evento. E o Adolfo comentou sobre as chamadas de trabalho que estão abertas, né? Os prazos, a gente tem em torno de mais 2 semanas, então, só reforçando o convite dele. Vai ser um prazer receber trabalhos de todos vocês, porque a gente está querendo criar uma comunidade em torno de investigações sobre esse tema, então todo trabalho vai ser muito bem-vindo. Joia. Então, continuando aqui, eu falei sobre o SE4FP, né, sobre a chamada de trabalhos, mas tem também outra coisa importante, é a chamada para patrocínio. Então, se alguém está aí, trabalha numa empresa e quer patrocinar o SE4FP, também nesse site aí que a gente deixou o link no chat, tem como entrar em contato, ver as faixas de patrocínio. É bem interessante poder participar dessa comunidade que a gente está criando, de certa forma, com o SE4FP. Eu vou falar aqui muito rapidamente sobre o Lean, porque a Sofia vai falar, mas eu acho que o mais importante para começar a falar que foi criado por um brasileiro, né, o Leonardo de Moura. Acabou de ganhar um prêmio, quinta-feira, foi até a Sofia que me avisou, né, do prêmio lá do SIGPlan. Eu vi que tinha uma palestra lá do Leonardo, não sabia que ia ter o prêmio depois, teve o prêmio. Eu já entrevistei o Leonardo 2 vezes, o Pedro Abreu entrevistou uma vez, uma entrevista muito boa, tem uma entrevista também lá no podcast do Galois, então, da Galois, da empresa. Então, se vocês quiserem saber mais, tem muito conteúdo. Eu acho que o Leonardo assim como o José Valim, o criador de LX, é um cara muito aberto para ir por aí, sair palestrando sobre Lean. Mas quem é a Sofia Rodrigues? Ela é Research Software Engineer, engenheira de software de pesquisa, lá na Lean FRO, que é uma organização, uma espécie de fundação da linguagem Lean. Ela ficou mais conhecida para mim e para várias pessoas através da rinha de back-end, né? Teve uma rinha de back-end, foi uma espécie de competição organizada por uma pessoa que eu não lembro agora o nome dela, mas essa pessoa fez uma espécie de competição, você podia participar com qualquer linguagem, a Sofia e a Gabi participaram com Lean, o que foi considerado pelo Fábio Akita, que é um youtuber, empresário, uma coisa muito ousada. Ele fez comentários muito elogiosos num vídeo que ele fez. Depois disso, a gente chamou a Sofia e a Gabi lá para o Elixir em Foco, tem uma entrevista com elas lá no Elixir em Foco,
Eu acho que, não sei se foi antes ou depois, teve uma palestra também da Sofia sobre Lean em um canal, que eu não lembro qual, eu acho da CodeMiner, né? Sim. Enfim. Uma pergunta que eu faço para você, Sofia, você prefere que as pessoas que estão aqui façam perguntas durante a palestra ou deixa para o final? Quer dizer, no chat todo mundo pode ir escrevendo durante, mas a questão é perguntas de voz, porque, por exemplo, aqui no Google Meet, tu tem esse recurso aqui de levantar a mão, talvez se a pessoa quiser levantar a mão, o que é que você prefere? Acho que é uma boa levantar a mão, eu vou respondendo. Certo, então podem fazer perguntas durante a apresentação. Eu vi que tem pessoas acompanhando também no YouTube. Se quiserem escrever lá, eu consigo ler aqui. E é isso, Sofia. Muito obrigado mais uma vez e a palavra é sua. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Então, hoje eu vou apresentar um pouco sobre a linguagem Lean, que, como o Adolfo Neto me introduziu, eu trabalho para a Lean FRO, que é a organização que faz o Lean, que mantém o Lean. E bora começar um pouco aqui. Para começar, eu tenho um projetinho aqui que eu não vou entrar em detalhes agora, mas ele é basicamente meus slides. Então, deixa eu abrir aqui. Eu ia botar aqui meus slidezinhos dentro do próprio Lean. Então, Adolfo Neto já me introduziu, tenho 22 anos aqui. E eu vou falar um pouco sobre o que é o Lean. Então, o Lean ele é uma linguagem de programação, só que além de uma linguagem de programação, ele é um assistente de prova. O que significa isso? Significa que você pode pegar, pode provar coisas matemáticas dentro da própria linguagem. Então, você pode provar coisas sobre matemática, você pode provar propriedades de alguns sistemas, você pode fazer verificação de software para provar que ele bate com alguma especificação, com algumas propriedades. E isso vai fazer com que seu software seja muito, muito, muito mais forte do que você só colocar testes unitários, testes de integração, essas coisas. Ela foi criada primeiro em 2013 na Microsoft Research, pelo Léo aqui. E hoje em dia ela é usada bastante por matemáticos. Então, tipo, a maior parte da comunidade é composta de matemáticos. Só que ela foi criada inicialmente para conseguir fazer verificação de software dentro da Microsoft. Então, deixa eu ver. Por que eu uso o Lean? Como que eu entrei no Lean Pro? Então, eu uso o Lean porque o Lean é uma linguagem de programação funcional muito eficiente. Então, a gente tem várias técnicas ali que fazem que ele seja eficiente. Vou falar um pouco mais disso depois. Mas, é isso. E, por enquanto é isso. Bora começar aqui. Então, primeira coisa, como que faz para instalar o Lean? Para instalar o Lean é muito, muito, muito fácil. Então, a primeira coisa que você vai fazer é que se você tiver o Visual Studio Code, que é o editor que a gente prefere, então a gente mantém o suporte para Visual Studio Code, mas a gente não mantém para vir Emacs, mesmo que o Léo use Emacs, criador do Lean. Então, a gente pega aqui o VS Code, a gente vai nas extensões, a gente procura Lean4, a gente vai instalar essa extensão, e essa extensão vai fazer bastante do trabalho para a gente. Então, deixa eu ver. Instalando ela, deixa eu ver se... provavelmente não vai abrir. Mas quando você instala ela, a primeira coisa que vai aparecer talvez seja essa telinha daqui, que é o Setup Guide, que ele vai dar mais alguns detalhes aqui de como você termina a instalação, livros que você pode ler, requerimentos aqui para caso o Lean não consiga ter iniciado sozinho. O Elan aqui, o Elan é o gerenciador de versões do Lean, então ele é bem útil para você mexer com vários projetos, só que a extensão já faz bastante trabalho de instalar várias coisas para você. Então, se você for instalar Lean, tente usar o VS Code. Tipo, o suporte para Vim e para Emacs não é tão bom quanto o do VS Code. O do Vim é bem melhor do que o do Emacs. O do Emacs é bem... não é tão mantido, se eu não me engano. Então, vai ter aqui outros guiazinhos e os troubleshoots aqui. Se você tiver problema durante a instalação, você pode ir lá no canal do Zulip, que é um chat, assim, um chat fórum, que aí você entra lá no canal, você pergunta e o pessoal te responde. Uma comunidade bem legal. Bora começar aqui. Então, bora começar com Hello World. Ok. No Lean aqui, a gente pode ter dois tipos de Hello World que são bem simples. O primeiro seria esse com eval. Esse eval aqui,
ele é um comando meio transiente, assim, porque ele serve para você só testar suas coisas no código. Você pode fazer contas dentro dele, você pode rodar código, e ele vai mostrar aqui do lado o resultado. Então, esse resultado aqui que está aparecendo é por causa de uma extensão chamada errorlinks aqui. Sem extensão, só não apareceria aqui do lado, mas ele apareceria nessa telinha daqui, que a gente chama de InfoView. Você pode abrir ela vindo aqui nesse do for all, do quantificador universal. Abrir ele. Abrir aqui para abrir o InfoView. Ele vai mostrar essa telinha. Essa telinha ajuda muito na gente a ver informação sobre o código, sobre onde que a gente está editando. Então, nesse canto daqui, ó, o meu hello world vai aparecer aqui, hello world. Eu posso transformar em duas strings e concatenar elas. Então, a concatenação aqui, ó, vai ser com o mais. Então, tem o string hello, mais world, e ele vai mostrar o resultado aqui, olha, nessa telinha. Então, ele aparece aqui do lado. Aqui embaixo é outra versão. É a versão que vai para executável. Então, eu estou definindo uma função chamada main. Essa função chamada main tem um tipo de retorno que é esse daqui, que se eu fosse resumir assim, falaria meio que ele está realizando operações de entrada e saída nessa função, e o unit é como se fosse algo sem valor, assim, não importa pra gente. Então, a função não retorna nada, de certo modo, assim. E o significado dessa função seria que ele vai printar um hello world. É bem parecido, dá pra ver uma semelhança ali com Python, se você pegar ali o def, pegar a posição das coisas, parece um pouco Python, não é tanto, mas dá pra ver. Então, aqui duas formas de fazer o hello world. Eu acho essa daqui bem mais legal. Mas aqui. No Lean a gente tem esses comandos transientes aqui, que seriam o eval, por exemplo, para você rodar o código. Você tem o check, e que o check ele vai mostrar o tipo das coisas. Por quê? Porque a Lean é uma linguagem tipada, ela é fortemente tipada, estaticamente tipada. Então, todas as coisas vão ter um tipo aqui. No nosso caso aqui, o 20, ele tem um tipo natural. Ou seja, é um número que vai de 0 até infinito. Aqui embaixo a gente tem o way, que é do tipo string. E a gente pode fazer uma operação de concatenação, como eu tinha feito no outro arquivo, e ver o resultado aqui usando o eval. Uma coisa, deixa eu ver. Ok. Olha o próximo. Aqui nesse próximo arquivo, vou começar com funções, tá? Funções aqui, elas são definidas sempre com def no começo, o nome da função, e esse vai ter os parâmetros aqui. Nessa função double, a gente está recebendo o parâmetro x, que é do tipo natural, e a gente vai retornar um número natural. Para fazer isso, a gente pega aqui, coloca aqui o significado dessa função é x vezes 2. Então, ele vai retornar x vezes 2 toda vez que eu chamar double e algum número aqui. Então, por exemplo, vou rodar no eval, double de 10, ele me deu 20 aqui como resultado. A gente pode ter funções com múltiplos parâmetros aqui. Então, eu defino outra função com nome add, que vai receber dois parâmetros x e y, que vão ser do mesmo tipo. Então, por isso que os dois estão no mesmo lugarzinho aqui com o mesmo tipo. Ele vai retornar o número natural. Eu boto aqui que o significado dela é x mais y, e a gente consegue aqui que a adição de 5 mais 3 é 8. Simples. Outra função aqui com um tipo diferente, que seria string, só para dar hello. E deixa eu ver até aqui, só vi. Então, a gente vai ter o greet aqui, que vai receber um nome que é uma string, vai retornar uma string, e vai concatenar essas strings colocando o nome no meio aqui. Então, bem simples. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, hein? Mas se não tiver, bora continuar. Ok. Lean é uma linguagem funcional. Então, tipo, geralmente linguagens funcionais têm o conceito de pattern matching, que eu acho que em português é casamento de padrões. Mas o que o pattern matching faz? Ele é como uma versão muito mais forte de um if, que ele vai checar por um padrão dentro do seu dado. Então, por exemplo, aqui no meu código fatorial, eu vou pegar meu n e eu vou fazer aqui, ó, um match. Então, caso o n seja 0, a gente vai retornar 1. Se não, a gente vê aqui que o padrão dele é n mais 1. Então, a gente vai tentar tirar esse n do padrão. Então, se eu tiver um n que for 5,
ele vai pegar aqui, ó, o padrão 5 bate com N mais 1. Então, esse N novo daqui, que eu vou chamar de... eu vou chamar de M. Esse M, o M mais 1 vai ser a mesma coisa que N, que seria 4. Então, 4, ele vai fazer aqui a conta, vai fazer o fatorial. Então, 4 mais 1, 5, vezes o fatorial do número menor, que seria vezes 4. Então, isso daqui é uma função recursiva, que ele vai diminuindo 1 por causa do casamento de padrões. Deixa eu ver se eu consigo explicar com um comentário aqui. Então, se você chamar factorial de 5, ele vai pegar aqui, ó, o 5, que seria o N, igual a 5. Ele vai ver que o N é igual a M mais 1. Se isso daqui é verdade, então a gente sabe que 5 é igual a 4 mais 1, e que a gente sabe que M é igual a 4. Ok. E aí ele vai retornar isso daqui, que seria 4 mais 1 vezes fatorial de 4. 5 vezes... E aí vai isso recursivamente até computar o valor. Aqui. E a gente pode ter um pattern match com booleans. Então a gente vai ter essa função chamada describe, que vai receber um boolean e vai retornar uma string. Se a gente pegar aqui o B, a gente vai verificar se o B é true. Se o B é true, a gente retorna verdadeiro. Se for false, é false. Então, um casamento de padrões bem simples. Deixa eu ver a pergunta. Tem no chat aí, né? A linguagem permite aplicação? Sim, permite. Por exemplo, deixa eu ver. Voltando aqui nesse arquivo, a gente tem essa função chamada add. A gente pode fazer uma função chamada add5 aqui, que vai ser a mesma coisa que eu aplicar parcialmente no primeiro argumento. Então, eu coloquei o primeiro argumento sendo 5. Eu rodo aqui, add 5 com 10. Isso daqui é essa função daqui de cima. Dá para aplicar parcialmente a função. Respondido? Deixa eu ver. Ok. Continuando. Pattern matching, ele aqui está no modo bem fraco, então tem como fazer ele ser bem mais importante aqui com outros tipos de dados, mas a gente ainda não viu. Então, para dar uma olhada em como que a gente define nossos próprios tipos. Então aqui, olha, eu vou definir o tipo chamado person. Então eu estou definindo uma structure é como se fosse um struct em C, ou até como uma classe, só que sem métodos, em algumas outras linguagens. Ele só vai guardar dados nomeados aqui, nesse tipo chamado person. Então, estou definindo person, uma pessoa, o tipo person, ele tem 2 fields, o field chamado name, que é uma string, e o tipo chamado age, que é um natural. Então, posso vir aqui embaixo, definir aqui que Sofia é uma pessoa, é do tipo pessoa, e o valor é basicamente a criação dessa estrutura. Então, estou criando essa estrutura com o nome Sofia e a idade 22 aqui. Se eu for checar o tipo de Sofia, a gente vê que Sofia é um person. E a gente pode dar eval para pegar os valores. Então, eu pego aqui eval, o nome da Sofia, o campo nome da minha constante aqui, Sofia, e o campo age aqui da minha constante Sofia, que vai dar 22, e aqui no name, Sofia. A gente pode também ter tipos indutivos. O que são tipos indutivos? Eles são, de certa forma, como se fossem enumeradores em outras linguagens. Então, aqui nesse primeiro, eu estou definindo uma file type, que ele é como se fosse um enumerador. Então, é só pensar um enumerador chamado file type, um tipo file type, que ele tem 4 variantes, que seriam regular, directory, executable e sem link. A gente pode criar isso daqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu SomeFile, ele vai ser filetype.regular. Então, sei lá, eu vou ter o myLinkFile, que ele vai ser esse valor daqui, e o tipo dele vai ser fileType aqui. Então, criei uma constante com o tipo do meu arquivo. Eu falei que o tipo do meu linkfile ele tem tipo regular. Se eu for dar eval aqui, eu posso ver isso também. Mas eu preciso... ok. Eu vejo aqui que my linkfile tem um tipo regular. Só que eu também posso ter algumas outras coisas. Vou tirar aqui por enquanto. Eu criei
dois tipos indutivos, são dois enumeradores, por exemplo, eu posso derivar algumas coisas. Então, no Lean, você não tem igualdade de graça, igualdade que vai resultar num Boolean de graça. A gente vai derivar isso. Então, a gente vai derivar para esse tipo a igualdade. Então, é Boolean Equality aqui. Então, eu estou derivando o Boolean Equality para o meu tipo chamado FileType e para o meu tipo Permission. Por quê? Porque se eu vim aqui, olha, no eval, eu quero ver se read é a mesma coisa que read. E aqui ele vai me falar que é true. Se eu botar write, ele vai falar que é false. Mas se eu tirar essa derivação, ele fala que ele não consegue sintetizar a Boolean Equality para esse tipo chamado permission. Então a gente não pode comparar essa coisa. Por que isso? Porque a gente pode ter outras implementações, mas basicamente tudo em linha é uma função, né? Então, tipo, o igual também é uma função. É uma função que vai pegar os dois valores, vai checar estruturalmente e vai retornar para você um booleano. Então, ele tem que criar essa função, que não vai surgir magicamente. Então, por isso que o deriving existe. Então, a gente deriva a igualdade para esse tipo. Aqui embaixo, eu criei outras duas outras coisas. Primeiro, eu criei uma estrutura chamada permission set, que ela é só uma lista de permissões. Então, eu posso criar aqui, por exemplo, my directory, que vai ser my directory permissions. Isso daqui é uma constante, que vai ter um permission set. Esse permission set, ele vai criar essa estrutura. Então, eu vou criar a estrutura com chaves. Eu vou colocar aqui as permissões. E nas permissões, eu vou botar uma lista. Então, eu vou botar aqui que meu diretório tem, sei lá, eu tenho permissão de ler e de escrever nele. Então, agora, aqui eu tenho um permission set, criando a estrutura aqui com chaves, botando aqui meu field, 2 pontos igual para falar que eu estou botando valor nesse field, e eu crio uma lista aqui com as duas permissões. Certo? Aqui para baixo, a gente entra em type classes. Type classes, elas são formas de você fazer polimorfismo ad hoc, que seria você conseguir ter uma função que vai funcionar para vários tipos, e essa função que vai funcionar para vários tipos, por exemplo, você quer customizar o comportamento para cada tipo, é isso que você vai fazer. Eu só deveria ter mostrado uma coisa antes. Antes de mostrar classes, eu preciso mostrar funções genéricas, um segundo. Tá. Então, esqueci de colocar. Mas, em linha, a gente também tem funções genéricas. Então, por exemplo, se eu voltar aqui nas minhas funções, cadê? Tem uma função greet. Eu posso criar aqui uma função que vai receber qualquer tipo e vai retornar uma lista desse tipo. Então, vou criar aqui a minha função. ToList, sei lá. O nome dela vai ser ToList. Eu vou receber um elemento que vai ser do tipo pra gente alpha. Então, se a gente pode botar aqui, em linha, a gente pode botar o Unicode. E como que a gente bota o Unicode? A gente bota uma barra e a gente bota o nome do Unicode que a gente quiser. Então, por exemplo, eu coloquei alpha. E ele aparece pra gente aqui o Unicode de alpha. Em linha, a gente usa muito Unicode, porque tem muita coisa matemática, né? Então, a gente tenta deixar mais próximo da linguagem de matemática possível. Nesse caso, eu sempre uso letras gregas para colocar tipos genéricos. Então, aqui eu estou definindo, eu estou falando que eu tenho esse tipo alfa, que ele não existe, ele não está definido em lugar nenhum, então ele vai ser tratado como tipo genérico. Então, eu tenho essa função toList, ela recebe esse elemento do tipo alfa, que ele vai retornar um array do tipo alfa. Como que a gente faz, quer dizer, uma lista. Como que a gente faz isso? A gente fala que o retorno dela vai ser basicamente criar uma lista de um elemento com esse elemento elen. Então, se eu vier aqui e usar meu toList com o elemento 1, por exemplo, ele vai me retornar uma lista com 1. Se eu colocar aqui o A, ele vai me retornar uma lista com essa string A. Então, essa é uma função genérica. E, basicamente, uma função genérica. Ok. Voltando lá no exemplo. Aqui,
esse meu exemplo, ele é um exemplo para mostrar algumas features mais, não tão complexas, mas é só para mostrar algumas coisinhas, provas, bem simples. Então, bora continuar. Tá. Antes eu tinha definido esses dois tipos indutivos, que são como se fossem enumerators. Eu defini aqui minha estrutura, chamada permission set. Eu vou definir minha classe de tipo, chamada secure. Essa classe de tipo, chamada secure, ela vai receber um tipo aqui, tipo genérico, de certa forma, e ele vai ter uma função dentro que a gente tem que implementar, que se chama security level, que ela recebe um elemento desse tipo e retorna um número natural para a gente. Então, quando a gente chamar essa função, ela vai receber algum valor de algum tipo e só vai retornar qual que é o level de segurança disso daqui, como se fosse um número natural. Por exemplo, eu vou instanciar aqui minha type class secure para o tipo file type. A gente vai falar que essa função, quando ela receber aqui, ó, deixa eu deixar mais explícito, quando ela receber o meu file type, eu vou fazer match nesse file type, e se ele for um file type do tipo regular, quer dizer, se ele for a variante regular, ele vai retornar o número 1, se for a variante director, ele vai retornar o número 2, se for a variante executable, ele vai retornar o número 3, se for link, vai retornar o número 2. Aqui embaixo também funciona para o security level. Essa sintaxe aqui de baixo é só uma abreviação dessa sintaxe de cima. Por quê? Porque a gente está recebendo como parâmetro um file type, a gente vai fazer match nesse file type. Então, eu posso só remover tudo isso daqui, que ele vai fazer match no primeiro parâmetro que ele receber. Mas bora tentar deixar explícito de novo. Permission. Aqui. Então, se eu rodar agora aqui, security level, para alguma permissão, então eu quero minha permissão de read. Ele retornou o número 1. Se eu vim aqui e rodar o security level para o write, ele vai retornar 2. E se eu for aqui para execute, ele vai retornar o 3. Se eu rodar essa mesma função security level aqui, que ela funciona para esses dois tipos, file type e permission, porque eu implementei, como se fossem interfaces em algumas outras linguagens orientadas a objetos, eu posso usar aqui uma file type ao invés do permission. Então, meu file type directory, ele tem esse nível de permissão. Aqui o regular, ele tem outro nível de permissão. E aqui, executable, tem outro nível de permissão, que seria 3. Então, cada um tem um nível de permissão. E se eu tentar rodar aqui com, por exemplo, qualquer outro tipo, então eu quero rodar com uma string. Ele não vai me deixar porque ele não consegue encontrar uma instância de secure para string. Porque a gente só criou duas instâncias, uma para file type e uma para permission. Alguém tem alguma dúvida até agora? Estou indo rápido demais. Volta lá, por favor. Eu fiquei em dúvida. O secure, essa linha instância aí está definindo uma função security level. Sim. Então aqui, olha, a gente está definindo que a gente tem uma função chamada security level, que ela vai receber esse tipo alpha, que a gente vai botar aqui nesse lugar, olha. Então aqui a gente está recebendo no secure um tipo, que aqui a gente está recebendo esse tipo. Então a gente está botando aqui o file type no lugar desse alpha, então ele vai ser substituído. Permission no lugar desse alpha, ele vai ser substituído aqui. Então a gente vai ter essa função dentro, a gente só está definindo o tipo dela, por enquanto, no class. Chamada security level, ela vai receber esse tipo e vai retornar um número natural. Deu para entender nessas duas linhas? Tipo, a definição... então, mas assim, a função é security level. Sim, a função é security level. Ela está dentro de uma classe... Sim, classe de tipo. Secure. É bom não confundir classe com a classe de orientação a objetos. Existe uma classe de tipo. É como se fosse uma interface. Uhum. Mas é uma classe, estou falando assim, estou só traduzindo do inglês para o português o class, certo? Então você definiu a função para dois tipos diferentes, porque a security level, a princípio, pode ser definida para qualquer tipo. Sim. Mas ela pode ser definida para qualquer tipo, mas você precisa defini-la. Sim. Certo? Eu preciso definir. Então aqui eu estou definindo a assinatura da função. Qual que é o tipo da função, qual que é o tipo da classe. Aqui eu estou colocando as instâncias para cada tipo.
para eu conseguir usar a mesma função para tipos diferentes com implementações diferentes. Então aqui eu tenho... Se eu quiser, por exemplo, definir security level para string, eu vou ter que ter lá um instance secure string. Você vai ter aqui um instance secure de string. Eu vou ter o security level. Eu vou receber aqui, olha, deixa eu botar por enquanto sorry. O sorry é só ele vai segurar o lugar para você ali, para não dar algum erro, para você completar depois. Então eu botei sorry para completar depois. Quando eu ver aqui, no security level, primeiro ele recebe esse alpha, certo? No caso do secure string, vai ser uma string, porque eu substituí no mesmo lugar que estava o alpha aqui, a string. Então, eu estou recebendo uma string. Agora, eu tenho que definir qual que é o level de segurança dessa string. Deixa eu ver, eu posso criar, por exemplo, aqui, posso fazer um match. Eu vou fazer alguma coisa que provavelmente não faz muito sentido. Eu vou pegar aqui o read. Se for uma string chamada read, a gente vai retornar 1. Se for uma string chamada write, a gente vai retornar 2. Se for uma string chamada execute, a gente vai retornar 3. Se for qualquer outra coisa, então a gente vai botar qualquer outra coisa, como um underscore, a gente vai retornar 0. Se eu vim aqui, e tentar usar minha função security level com uma string vazia, vai dar 0. Com read vai dar 1. Se eu tentar usar com uma permissão, então eu quero uma permission de read, ele vai retornar 1. Legal. Eu pelo menos, eu já entendi. Muito bom. Certo. E a gente vai definir aqui uma outra instância disso daqui. Essa instância daqui ficou um pouco mais complicada. Desculpa, é que tem uma pergunta lá no YouTube, é que você não vai conseguir ler, mas é assim, é do Ricardo da Rocha. Existe o conceito de generics no Lean? Generics em Lean são chamados de type variables, de certa forma, variáveis de tipo. Mas aqui, olha, a gente tem o generics, então eu tenho essa lista chamada toList. Ela recebe um elemento do tipo alpha. O alpha é um tipo que a gente não sabe, que a gente não definiu. Se ele não definiu, é como se a gente estivesse escrevendo aquela notação que em algumas linguagens orientadas a objetos, o pessoal geralmente bota T como nome do tipo. Então o pessoal bota uma função que recebe uma lista do tipo T e retorna alguma outra coisa do tipo T. Aqui a gente está usando o alpha ao invés do T, que geralmente o pessoal usa. Eu posso colocar aqui, que eu estou definindo aqui que eu tenho implicitamente esse tipo alpha, que é genérico. Eu recebo aqui um elemento desse tipo alpha, que é genérico, e retorno uma lista desse tipo alpha. E aí ele funciona aqui, com qualquer tipo. Então é como se fosse generics aqui. Deixa eu ver outro tipo, float. Aqui eu tenho um tipo float, aqui eu tenho outro tipo, deixa eu ver. Para float, para string e para int ele está funcionando. Então, aqui a gente tem nossos generics. Joia. O que eu estou definindo agora, é esse secure para permission set. Então, agora eu estou definindo para esse tipo. Para fazer isso, o permission set ele é uma lista de permissões. Então, eu vou só pegar o nível máximo de permissão que a gente tem. Como que eu faço isso? Eu vou pegar minhas permissões. Então, eu vou até introduzir um pouco de sintaxe aqui. Então, eu vou criar o let aqui. O let, ele deixa você definir uma variável, como a maioria das outras linguagens. Enquanto isso, eu vou deixar um sorry aqui embaixo para completar depois o meu código. Então, eu estou pegando as permissões que estão dentro do meu permission set e eu tenho uma lista. Essa lista é do tipo lista de permissões. O que eu vou fazer? Eu vou fazer como se fosse um reduce, para conseguir pegar o máximo, quer dizer, o maior número entre todos os níveis de permissão. Então, eu vou usar em Lean, o reduce é chamado de fold-L aqui. A gente vai ter que passar uma função que a gente vai, uma função anônima aqui, que vai receber o acumulador e o current, a permissão que a gente está iterando sobre. Eu vou pegar a função máximo dos tipos naturais. Eu vou verificar se o atual é maior do que o nível de permissão. Então, qual é o nome? Security level do atual. Aqui eu vou começar com 0. Então, a gente vai fazer um reduce começando do 0, pegando essa lista. A gente vai verificar se o número que acumulou tem o máximo em relação aqui o security level da permissão que a gente está vendo agora. Por exemplo, se eu pego aqui my permission set, que eu vou definir essa função,
E eu crio aqui permissions. Eu crio uma lista. Essa lista vai ter um permission.read e um permission.write. Eu quero que essa função seja um permission set. A gente pode ver aqui, olha, my permission set. Eu não tenho como mostrar, mas ó, no eval, quando ele aparece isso daqui, que deu um erro, que ele não consegue mostrar, é porque ele não tem uma instância dessas 3 coisas aqui que elas são necessárias para representar visualmente, representar em texto alguma estrutura. Então eu vou voltar para o meu permission set e eu vou derivar representação. Então eu quero derivar uma representação. Só que para isso, olha, ele precisa derivar uma representação da lista de permissões e minha permissão não tem uma representação, então eu vou derivar dela também. Então agora minhas permissões têm uma representação como string, meu permission set tem uma representação como string. Posso vir aqui, e meu permission set, ó, ele tem essas 2 coisas. Se eu tento pegar o security level dele, então eu quero pegar o security level, ele vai ser 2. Por quê? Porque é o máximo entre as 2 permissões aqui. Ele vai iterar sobre essa lista com fold, como se fosse um reduce em algumas outras linguagens, como se fosse quase como se fosse um for, só que como função, e vai pegando o máximo. Se eu botar aqui permission.execute, permission, ele vai me dar 3 como máximo. Com isso daqui, a gente pode começar a fazer algumas outras funções para ver se tem alguma permissão em algum conjunto, para ver se dá para adicionar permissão, para remover permissão, para ver se dá para acessar. E para isso eu vou entrar nesse namespace. Então, em linha, a gente tem um conceito de namespace, para a gente conseguir botar coisas dentro de funções dentro de algum container, assim, né? Tipo, por exemplo, se eu vou usar alguma função, se eu defino essa função hasPermission aqui, ela está dentro do meu namespace permission set. Então, eu coloco o namespace permission set. Quando eu for usar a minha função, eu preciso botar permission set.hasPermission. É para organizar as funções em lugares ali. Desculpa, mas fica tudo dentro de um arquivo? Assim, o namespace permission set, ele só pode estar nesse arquivo ou não? Não, você pode definir outros arquivos. Então, você pode pegar um outro arquivo e definir mais funções dentro desse permission set, desse namespace. E eu posso ter mais de um namespace dentro de um arquivo? Pode. Pode ter vários namespaces, pode ter namespaces alinhados. Aqui, por exemplo, eu posso ter um permission set e firms, que não faz sentido agora, mas quando eu for definir, olha, o hasPermission, ele está dentro desses 2 namespaces, permission set, firms, hasPermission. Certo. Então, a gente tem algumas funções aqui. Primeiro, minha função hasPermission. Por que eu estou definindo aqui, dentro do... Aqui eu tenho meu tipo chamado permission set, e eu estou definindo dentro desse namespace a minha função hasPermission. Porque eu posso usar a notação do ponto. Então, como se fosse em orientação a objetos, que você tem métodos, e os métodos você consegue botar o nome da sua variável, ponto, o nome do seu método. Você pode fazer isso em link quando você define uma função dentro do namespace de um tipo. Então, hasPermission está dentro do namespace do permission set. Então, se eu vier aqui criar um permission set, deixa eu pegar aqui meu permission set antigo. Eu posso vir aqui, my permission set, e colocar ponto hasPermission. E aí eu posso botar aqui o parâmetro, que seria outra permissão. Quero ver se eu tenho a permissão de execute. Ele vai me falar que eu não tenho. Então aqui eu tenho a minha constante chamada myPermissionSet. Botei ponto, o nome da função que eu tenho, como se fosse um método. E eu botei aqui o outro argumento que eu precisava, que era uma permissão. Tem uma pergunta aí do Lucas Vege. Temos que fazer algo equivalente a um import para usar funções de um namespace em outro? Você tem que importar um arquivo. Então, por exemplo, deixa eu criar aqui uns outros arquivos. Então, bora dar uma olhada em namespace. Então, eu vou ter um arquivo chamado A, um arquivo chamado B e um arquivo chamado C. No meu arquivo chamado A, eu vou definir minha função chamada double. Ela só recebe um natural e retorna um natural. Então, PAX vezes 2, aqui. Temos nossa função x vezes 2, quer dizer, nossa função double, que não está em nenhum namespace.
eu posso vir aqui em outro arquivo chamado B e eu vou importar aqui, ó. Primeiro, eu estou dentro do meu projeto. Meu projeto se chama tutorial. Então eu vou pegar tutorial.a. Deixa eu ver. Ok, ele importou meu tutorial.a e eu posso usar minha função chamada double aqui. Double 2. Tá, funciona. Eu posso vir aqui e colocá-la dentro do meu namespace. Meu namespace vai se chamar myFunctions. Eu vou terminar aqui meu namespace, myFunctions. É assim que você começa um escopo de um namespace, termina um escopo de um namespace. E aqui dentro a gente tem a minha função. Se eu vim aqui no B e eu recarregar o arquivo, então aqui no canto a gente recarrega o arquivo para ele arrumar os imports. A gente vai ver que a minha função double não existe mais. Vou ter que usar aqui myfunctions.double. Só que eu posso importar todas essas funções de um namespace, colocar elas dentro do meu namespace atual. Então eu posso botar open myfunctions e agora eu posso usar double só assim. Então o open ele vai pegar todas as funções de um namespace e vai colocar no seu namespace atual. O Lucas disse perfeito. Tem duas perguntas que eu acho que vão ficar um pouco para depois, né? Mas na verdade o Davi Batista perguntou: conhece algum material que aborde o desenvolvimento de software de maneira mais formal, matemática usando Lean? Aí o André Luiz Feijó já respondeu com o link do Theorem Proving in Lean, mas tem também aquele de programação Functional Programming in Lean, né? Tem vários materiais no site da linguagem. E tem uma outra pergunta do Fernando Gonçalves, que eu acho que também vai ter que... Provavelmente você vai chegar em algum momento, que é como funciona a prova de que um software está correto com Lean. Ok. Assim, aqui, o que eu estou fazendo? Eu vou mostrar uma prova muito boba, não uma prova muito, não uma prova muito útil. Eu estava tentando pensar em provas mais úteis que eu pudesse explicar, mas não deu muito tempo. Mas aqui, olha, eu estou definindo coisas de permissão, porque eu acho que elas são importantes, assim. A gente tem, por exemplo, um projeto da Amazon, que é o CIDAR, que ele é uma linguagem de permissionamento para a AWS, e ela teve que ser provada formalmente em Lean, porque você pode, na AWS, você pode ter permissão, várias e várias permissões, isso é perigoso você lidar com permissões, então eles tiveram que provar formalmente que a semântica daquela linguagem era válida. E aí eles fizeram esse projeto CIDAR, provaram em Lean, e funciona hoje em dia. É bem útil. Então aqui eu tentei fazer, como que eu pegaria um exemplo muito mais simples de um CIDAR. Então, por exemplo, olha, aqui eu tenho uma função hasPermission, eu tenho outra função chamada addPermission, eu não vou entrar em como elas funcionam, de maneira puramente funcional. Eu não vou entrar muito, mas eu vou entrar só um pouquinho nessa primeira. Essa função addPermission, ela só vai adicionar quando a pessoa não tem a permissão. Então, se a pessoa tem a permissão, ele vai retornar o mesmo permission set que ela tinha, senão ela vai colocar a permissão na frente das outras permissões. Isso daqui, a gente vai provar uma propriedade muito boba aqui embaixo, que é basicamente adicionar uma permissão. Então, a gente está definindo um teorema que adicionar uma permissão aumenta ou deixa a segurança do nosso permission set igual. Então, se eu adicionar uma permissão, ele nunca pode reduzir o nível de permissão disso. Então, como que a gente faz isso? A gente recebe uma permissão que a gente vai adicionar, a gente vai receber um permission set, e a gente vai ver que o nível de segurança do meu permission set é sempre menor ou igual do que o meu permission set novo, que a gente adicionou essa permissão nova. Então, a gente está provando aqui que se eu adicionar uma permissão, o nível de segurança nunca vai diminuir. Se alguém modificar essa função, a pessoa vai ter que provar novamente essa função, a pessoa vai ter que vir aqui fazer a prova dela, e com essa prova, que isso daqui é a prova, então a gente tem... Eu já tento mostrar um pouco como funciona essa prova. Quando a pessoa modificar a função de adicionar uma permissão, ela vai ter que vir aqui e provar de novo que isso daqui é verdade. Se a pessoa não conseguir provar, então quer dizer que a função ela tem um problema, né? Então, nesse caso, olha, a gente vai colocar um by. Esse by aqui, ele serve para a gente começar a usar tactics, que são meio que comandos para você resolver, assim, o seu teorema. E a gente vai ver aqui na telinha do lado que ela fala para a gente como que a gente tem que resolver isso. Então, primeiro, eu botei aqui meu mouse depois do by.
E a gente tem que resolver que, olha aqui, o nível de permissão, a gente tem que provar que o nível de permissão do meu permission set sempre é menor ou igual que o nível de permissão depois que eu adiciono a permissão. Como que a gente faz isso? A gente vai simplificar. A gente vai usar essa tática de simplificação usando a minha função de security e a função de adicionar permissão. E a gente vai acabar com uma coisa bem maior. Então, essa coisa bem maior seria como que a gente definiu essas funções. A gente definiu usando um reduce ou um fold, que vai pegar essas permissões, vai checar, vai pegar aqui o nível delas, vai fazer o máximo entre elas e vai verificar se é menor ou igual que o outro reduce aqui. A gente vai pegar aqui, olha, o nosso hasPermissionPerm. O que ele... Deixa eu ver. Ele é um booleano. Porque a gente vai verificar se ele tem uma permissão, se a pessoa tem uma permissão. Se a pessoa tem a permissão, quer dizer que o security level desse permission set vai ser o permission set depois que adicionar a permissão vai ser o mesmo que antes de adicionar a permissão. Então, se você vir aqui, olha, a gente vai ver, por exemplo, deixa eu ver, que if true igual a true, porque a gente verificou aqui por análise de caso que a pessoa tinha permissão, se a pessoa tinha permissão, não mudou ser iguais. Então, pass.permissions, aqui ele vai pegar o pass.permissions, e a gente consegue provar por simplificação, porque se os dois lados são iguais, a mesma coisa que você perguntar se x é menor ou igual a x, que é sempre verdade ali. Então, isso daqui é muito simples de resolver. Aqui no outro caso não é tão simples. A gente teve que simplificar para caso ele adicionou a permissão, porque a gente não tinha permissão. A gente vai usar esse outro lema, que seria o fold max monotonic, que é um lema que eu tinha feito antes, que eu escondi porque ele é um pouquinho meio feio ali. E depois que a gente remove os folds com esse teorema intermediário ali, com esse lema, a gente vai acabar com uma coisa bem simples para a gente resolver. A gente vai ter que verificar que 0 é menor ou igual que qualquer nível de permissão ali que a gente pode adicionar. E como que eu faço isso? Eu vou fazer análise de caso de novo. Então, eu vou quebrar esse perm em cada caso. Caso seja read, ele vai retornar 1. Caso seja write, ele vai retornar 2. Caso seja execute, ele vai retornar 3. E a gente acaba com 3 casos para resolver aqui. Caso 0 seja menor ou igual a 1, caso 0 seja menor ou igual a 2, caso 0 seja menor ou igual a 3. A gente vai aplicar em todos esses casos aqui a nossa decidibilidade aqui para ele só rodar isso daqui e verificar que é verdadeiro ou falso e resolver para a gente o teorema. Então, isso aqui é um pouco complexo. Não é tipo, se você nunca viu isso, é um pouco complexo. Para pessoas que já viram isso, é bem simples, bem bobo, assim. Mas isso daqui é como funciona uma prova de um teorema. E a prova de um teorema, ela assegura para, tipo, todos os casos. Então, ela é diferente de um teste unitário. O teste unitário, ele vai provar que tem um bug. Então, você está rodando seu teste unitário para verificar se tem o bug ainda. Se o teste unitário apitar ali que deu erro, é porque tem o bug. Mas o teorema, ele está provando ali que não tem bug para todos os casos. Para essa propriedade específica. Então, é assim que funciona para você provar mais ou menos o negócio. Tem alguma dúvida? Tem uns comentários aqui o Davi Batista coloca assim: Lean possui modo interativo. Lean possui modo interativo como o de Agda, onde o próprio compilador orienta você a como completar a prova? Perdão se essa pergunta já tivesse sido respondida, de certa forma eu entrei um pouco tarde. Ok. Então, aqui olha, nesse teorema a gente pode ver que quando a gente coloca o cursor em cima de alguma parte, ele mostra como que a gente resolve, o que a gente tem que resolver, quais as coisas que a gente tem como hipóteses. A gente clica aqui em outro canto, depois de aplicar aquela tática e modificar o goal, o objetivo, a gente vê que, de novo, o objetivo mudou aqui e a gente consegue se orientar por esse objetivo, pelas hipóteses que a gente tem e fazendo aqui as coisas. Então, esse daqui é o modo interativo pra gente. A gente está interagindo com essa janelinha do lado que está falando pra gente como que a gente tem que completar as coisas. Então, por exemplo, aqui, olha, a gente tem 3 goals abertos que a gente tem que resolver, porque eu fiz análise de caso aqui, e nisso, a gente só precisa resolver esses 3 goals para fechar a prova. Depois que eu fechei a prova, ele fala goals accomplished aqui, nesse lugar daqui. Espero que tenha resolvido. Deixa eu dar uma olhada.
E a outra foi o comentário do André Luiz Feijó. Aproveitando o assunto de imports, namespaces e definições. Caso eu defina dentro de um namespace próprio algo do tipo inductive, boolean, where, true, false, deriving, wrap, be e queue. Como posso fazer para evitar ambiguidade com o true próprio definido pelo Lean? O único jeito é chamá-lo de boolean true ou posso esconder a definição padrão do Lean? Nossa, eu não lembro agora se tem como esconder a definição padrão, mas eu recomendo só usar qualificado mesmo o nome. Então você usa boolean.true ali para conseguir rodar certinho. O que define essas recomendações do Lean-View? Isso daqui é definido pela proposition que a gente fez aqui em cima. Então a gente colocou aqui, olha, que a gente quer que tenha essa propriedade, o nosso sistema ali de adicionar permissões, de level de segurança. Então, isso daqui que vai definir. Quando a gente entrar aqui, ó, é o mesmo que a gente colocou aqui em cima no código. Só que a gente vai modificando esse objetivo enquanto a gente vai aplicando ali as nossas tactics, enquanto a gente vai modificando o nosso goal. Então, isso daqui é o que define. Então, esse comando daqui vai modificar isso daqui, que vai dar pra gente um novo objetivo. Aí eu tenho uma pergunta porque deixa eu ver quem foi que falou mesmo aqui. Foi o próprio André Luiz Feijó dos Santos, sobre o Theorem Proving in Lean. Sim. Ele entra... Porque eu sempre pensei, que eu nunca li o Theorem Proving Lean, o outro eu comecei a ler, mas também não terminei. Mas o Theorem Proving Lean entra na parte de provar propriedades de programas, porque que eu lembro, o foco maior dele é provar matemática. Sim, eu não me recordo agora, eu acho que é mais matemática. Tem o Mathematics em Lean também, que ele é bem útil para matemático, porque no Lean a gente tem essa biblioteca enorme, que se chama Mathlib, que ele tem todas as coisas de matemática que você vai usar para provar teoremas sérios. Então, o Mathematics in Lean, ele usa essa biblioteca daqui. Então, o Theorem Proving Lean, ele é a coisa mais básica, assim, para você aprender ali os primeiros passos. O Mathematics in Lean, ele já usa aqui matemática séria. Então, mas eu tô vendo que eu não cheguei ainda, mas no Functional Programming Lean tem uma parte lá sobre táticas, indução, sim, provas. Bem básico. Não é uma coisa muito avançada, assim, para software. Mas pelo menos para quem quer começar a ter uma ideia, já vai ter alguma coisa lá. Sim. Então... Ok, então, tipo, muita demonstração aqui. Eu tinha pensado em demonstrar um código muito maior que eu tinha feito, mas eu não terminei ele. Deixa eu ver o que tá aqui, que é sobre como provar propriedades de linguagem de programação. Então, a gente tinha uma linguagem de programação muito mínima aqui, com expressões, com if-else, e a gente quer provar aqui que a gente tem um interpretador, que ele funciona da mesma maneira, que ele tem um tipo certinho aqui. Aqui embaixo eu mostro um pouco sobre como definir sintaxes novas em Lean. Então, essa parte daqui. A gente está definindo a linguagem que a gente tem, quer dizer, a linguagem que a gente está tentando criar dentro do próprio Lean, como se fosse uma sintaxe do Lean. Então, aqui embaixo, olha, eu posso vir aqui e escrever minha própria linguagem dentro dessa nova sintaxe que eu criei, que seria chave-chave. Então, isso daqui, essa parte daqui que está dentro, não é Lean. Ele é a linguagem que eu criei ali dentro. Então, a gente tem igualdade aqui para inteiros, que eu botei igual, e igualdade para booleanos, que dá para a gente botar b igual, false. E isso daqui é a linguagem. E aí você pode provar propriedades sobre esses programas. Você pode, por exemplo, usar todas as construções que estão ali para cima para provar que o seu programa vai sempre chegar nesse certo resultado, ele vai ter certa propriedade. Isso é muito útil para, por exemplo, você tem um projeto chamado, eu não sei como pronunciar isso daqui direito, Aeneas? Não, isso aqui não deveria ter aparecido. Esse daqui, Aeneas, que ele é para você conseguir provar em Lean propriedades sobre programas em Rust. Então, para que você vai fazer isso? Porque você quer garantir certas propriedades. Por exemplo, você está fazendo uma biblioteca de criptografia. Você vai lá
e você usa o Aeneas para você provar propriedades que você não pode ali errar de jeito nenhum, que senão você tá, tipo, destruindo. Você pode acabar causando vários leaks, vários problemas no futuro. Então, bibliotecas de criptografia elas têm que ser provadas formalmente ali. Então, você escreve o código em Rust, você traduz para alguma coisa que o Link consegue ler, e ali você, dentro do Link, você consegue provar propriedade sobre esse código. Que que seu código tem tal propriedade que ele nunca vai chegar nesse estado específico, que ele sempre vai chegar nesse estado específico, que ele vai terminar, por exemplo. Então, é bem útil. E deixa eu ver. Só para terminar, tipo, tem várias coisas que dá pra gente fazer com Lean, que não são só teoremas ali. Eu mostrei, tipo, como você define dados, como definir as coisas, não tive muito tempo para mostrar a biblioteca standard. Então a gente tem aqui, a gente tem a STD, que já vem com Lean, que ela tá começando a crescer recentemente, então a gente tem a biblioteca de tempo e hora, por exemplo, aqui, olha. Aqui embaixo eu tenho esse eval aqui, que ele tá pegando aqui quanto tempo falta para acabar talk, que teoricamente são 2 minutos e alguns segundos. E eu fiz isso usando aqui minha biblioteca de tempo e hora, que eu defino aqui, tenho a hora de começo aqui, que seria esse date time. A gente vai somar uma hora nesse date time, isso daí vai ser o end date time. A gente vai usar esse check talk status para pegar a hora de agora, a hora atual, e a gente vai checar se ela é menor, se é maior, para dar essa mensagenzinha bonitinha aqui. E a gente está crescendo a biblioteca, deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Aqui a gente tem algumas outras coisas, por exemplo, a gente tem SAT-solvers. SAT-solvers são para resolver teoremas não tão complicados bem facilmente. Então você só bota ali, para ele resolver esse teorema automaticamente para você, ele vai encontrar a solução para você. Então tem várias coisas que você pode dizer que estão construindo em cima disso, tipo uma técnica chamada grind, que ela resolve alguns teoremas bem complexos até sozinha. Você só bota grind ali, ele resolve para você. A gente tem biblioteca de tempo e hora, a gente tem a biblioteca de primitivos de sincronização, como o text channels, vários tipos de dados, e a gente, por enquanto, está no internal, mas a gente está criando a biblioteca de assincronia. Então, já tem muita coisa de assincronia que eu espero que até o final do ano a gente consiga botar tudo fora do internal e fazer com que a gente tenha servidores HTTP, a gente tenha o primeiro framework web em Lean, para depois surgir mais 20 frameworks web na mesma semana. Então, meio que isso. Joia. Esse negócio dos 20 frameworks web, pelo menos LXT não é assim, né? Eu acho que tem uns 2 ou 3 só, tem um em Erlang. O pessoal meio que gostou lá do Phoenix, eu acho que tem mais um Ash, então tá tranquilo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui adicional no YouTube. Não. Eu tenho umas perguntas, observações aqui. Uma curiosidade, assim, se você quiser parar de compartilhar a tela agora, aí qualquer coisa a gente volta. É que eu vi você hoje apresentando uma palestra, mas quando você está no seu dia a dia mesmo desenvolvendo, você também usa muito qual é o nome daquela extensão que você usou? Errorlens? Eu uso bastante, porque quando eu estou desenvolvendo alguma biblioteca ali, então, por exemplo, eu desenvolvi a biblioteca de tempo e hora. Eu usei para ficar checando as funções. Então, enquanto eu escrevia as funções, ele recompilava aquele eval e mostrava para mim o resultado novo da função. Então, eu conseguia ficar checando para vários casos, para várias coisas assim. Por quê? Porque, assim, quando você está escrevendo algum código em Lean, tem gente que pensa, por que eu vou usar Lean se eu não quero se é muito esforço provar teorema sobre tudo? Por que eu tenho que provar teorema sobre tudo? Você não precisa. A biblioteca de tempo e hora, ela tem alguns teoremas lá que eu fiz para deixar algumas coisas bem mais simples para mim. Só que parte dela também é feita, usa testes unitários. Então, tipo, você pode fazer esse balanceamento ali. Por exemplo, você tem uma biblioteca de regex. Você nunca quer essa biblioteca de regex tem algum problema de segurança, que seja, sei lá, tenha crescimento exponencial dado alguma entrada, ou que tenha algum bug. Então você prova essa biblioteca. E se você provar essa biblioteca, ela vai ser usada por muito software. Então,
No meu caso, o Evol ele é bem usado ali para eu ficar testando, brincando com as ideias e vendo o que dá para fazer. A curiosidade é assim, que o pessoal de Clojure, né, tem um cara de Clojure, Stuart Holloway, uma vez ele deu uma palestra, não sei se foi ele que criou o termo, mas eu fiquei sabendo pela palestra dele. É que assim, Clojure, Elixir também, Erlang também tem o REPL, né, que é o terminal lá interativo. Aí essa palestra era REPL Driven Development, desenvolvimento dirigido por REPL. O que me parece, assim, é que no caso de linha é mais um eval driven development. Você vai fazendo as coisas, vai fazendo o eval. Não vai para um terminal, né? Porque o terminal já está lá no editor, se você usa, claro, o VS Code. É mais ou menos isso que acontece? É basicamente, tipo, é uma coisa que eu gostava muito de... Quando eu tentei usar alguns Lisps, eu amava o REPL. Tipo, eu gostava de usar o REPL também, Elixir. Não lembro muito... Faz algum tempo que eu usei Elixir, eu acho que 2019, então... Bastante tempo. Mas... eu usava o EX, eu acho, que era do Elixir. E no Lean você faz isso, só que com Evolve. Então, tipo, você pode... Eu acho até mais fácil, assim, do que usar o REPL. Porque você modifica a função em cima, ele modifica ali embaixo, já mostra para você o resultado. Você consegue, tipo, é bem interativo. É, tipo, coisa que me fez usar a linha ser interativo. E isso é incrível. Legal. Antes de passar para as perguntas do pessoal, eu só vou colocar umas últimas coisas, que assim, parte do objetivo dessas palestras aqui é a gente se perguntar que oportunidades de pesquisa tem em engenharia de software relacionado a essas linguagens que a gente vai ver aqui, né? Está começando por Lean, mas vai ter palestras de outras linguagens. Eu já vi que provavelmente não existe nada de nenhum trabalho em refatoração em CodeSmells, que foi o doutorado do Lucas Vege, foi em refatorações e CodeSmells em Elixir. Talvez dê para pensar em coisas de refatoração em CodeSmells em Lean, e ainda por cima com a complexidade adicional que tem as provas, né, as demonstrações. Então, vai ser um bom trabalho, né? Outra coisa que talvez seja interessante, você disse que não existe um suporte assim oficial, digamos, para Vim, para Emacs, né? Talvez o pessoal trabalhar com isso. Eu particularmente, eu gosto muito do VS Code, eu acho que a DX, né, do Developer Experience do Lean é muito boa, então, e até pensando também para os matemáticos, né, que vão lá fazer demonstração com o Lean no VS Code, é um negócio muito bom, mas talvez tenha espaço para pesquisa aí também. E aí, deixa eu ver, sim, aí tem as perguntas aqui, né, não, esse primeiro é um comentário do Eduardo Sândalo Porto. Eu tenho lido um livro chamado The Hitchhiker's Guide to Logical Verification, que fala mais de provas de propriedade de programa que de matemática pura. No caso, não é uma pergunta, é um comentário, né? Aí eu vou pular aqui. Antes o Ricardo da Rocha, que está lá no YouTube, ele disse: obrigado, Sofia, parabéns pela apresentação. E o Eduardo França perguntou: pergunta aberta para discussão aí. Quais vantagens vocês veem para um desenvolvedor que trabalha com linguagens mainstream, Python, JavaScript, Java, para aprender técnicas de programação funcional e métodos formais? Eu começo dizendo que, assim, hoje em dia a gente está com todo esse negócio aí de LLM, de ChatGPT, Copilot, etc. Talvez cada vez mais, como essas ferramentas aí, esses sistemas geram código, mas nem sempre geram código perfeito, correto, né? Pode ser que seja um caminho para você ter um espaço ainda no mercado. Não sei, é difícil pensar no futuro. Não sei se tem alguma consideração sobre isso, Sofia. Assim, tipo, a coisa mais importante que eu acho hoje em dia é mais que linguagens como Lean, elas forçam muito mais os tipos do que outras linguagens, tipo JavaScript puro, sem TypeScript. Então, se uma LLM for gerar algo, ela vai gerar algo que tipo, que tem mais material sobre, então o JavaScript ele vai gerar melhor. Só que às vezes pode ter ali as alucinações, né? Tipo, em casos muito específicos. E se você não tiver tipos, se você só pegar e confiar no código ali da LLM, ele só vai dar bugs, você não vai entender o que está acontecendo. Só que em Lean você tem provas matemáticas dentro dos tipos. Então os tipos são tão fortes que você consegue provar matematicamente coisas.
Então, se você colocar um código ali que a LLM gerou que não faz sentido, o Lean vai reclamar. Inclusive, por isso que Lean foi usado por um projeto chamado AlphaProve, que é um projeto que uma AI gerava ali as provas, mandava para o Lean checava se estava correto e mandava o feedback para a LLM. E isso conseguia fazer com que a LLM aprendesse como provar coisas bem complexas de matemática. E até chegou na medalha de prata, se eu não me engano. Então, eu vou compartilhar um slide aqui que não é meu, é do Terence Tao. Mas não precisa olhar para o texto, ele olha para a figura e ele fala que o LLM gera um monte de lixo. Só que aí se você passa por um verificador formal de provas, obviamente ele está falando do contexto de matemática, e você tem teoremas certificados, quer dizer, uma água limpinha aqui. Né? Talvez seja esse o futuro nosso de, ok, a gente vai usar LLM, mas a gente vai precisar de alguma coisa para garantir que o código gerado seja bom. Aí a pergunta agora do Eduardo Sândalo Porto, ele falou assim, se sobrar tempo, gostaria de perguntar um pouco sobre a Lean FRO, como funciona a organização, quais são os seus objetivos, e perguntar como você começou a aprender Lean. Assim, tipo, a Lean FRO é uma organização bem horizontal, de certa forma, tipo, tem bastante research software developer, tem, tipo, não tem gente de marketing nem nada, e a gente só desenvolve o Lean, basicamente. A gente pega vários objetivos ali que a gente quer melhorar o Lean, e a gente desenvolve eles, é praticamente isso. Então... Mas eu acho que um ponto importante é que a Lean FRO, ela recebeu uma verba, né, de uma instituição que... Esse termo, acho, FRO, significa Organização Focada de Pesquisa. Sim. Ela é parte desses FRO ali. Então, recebeu uma verba do... São várias, né? Sei lá, uma espécie... Um pessoal filantropo, né? Que diz, quero ajudar a humanidade, vamos dar dinheiro para criar. Só que isso, acho que dura 5 anos. Acho que depois de 5 anos, o Lean tem que se sustentar com as próprias pernas, né? Então, além dessa daí, a gente tem outras ali, né? Que vão aparecer no site novo. No site antigo não dá para ver muito bem, eu acho. Mas, tipo... Outras empresas que estão dando financiamento ali para o Lean, que estão dando dinheiro para o Lean, joia. a gente desenvolver ele. Então... não sabia, maravilha. Porque, falando aí, normalmente, que eu faço parte da Erlang Ecosystem Foundation, né, que também é uma fundação, também. Só que aí a gente entra lá, tem, sei lá, 15 empresas que ajudam, todo ano elas dão uma percentagem do seu faturamento lá para avançar o Lean. O Lean não. O ecossistema de Erlang, que é Lean, Lean de novo, não. Que é Erlang, Elixir e vários outros. Glean, que a gente tem uma parecida também, que é o Glean, né? Glean parecido no nome, mas é outra linguagem. E aí a outra pergunta dele é como você começou a usar Lean? Você já respondeu isso lá no Elixir em Foco, mas responde aqui, já que ele tá... Tipo, minha trajetória foi meio eu querendo aprender mais linguagens estranhas. Tipo, eu tenho uma tatuagem no braço de Haskell, que eu amei Haskell, então, tipo, Haskell pra mim era uma linguagem muito absurda, ainda é pra mim uma linguagem muito importante historicamente. E aí, eu vi que aquilo ali não era o limite. Por quê? Porque o Haskell, ele tem aquele projeto para colocar tipos dependentes no Haskell, que já tá faz vários anos ali andando, né? Então, eu fui para outra linguagem que era Haskell com tipos dependentes, que chamava Idris. E aí, quando comecei a aprender lá como provar teoremas, como fazer minhas coisas, eu vi que Idris era uma bagunça total, assim. Tipo, é bem complicada a situação do Idris, mas teve uma série de reescritas da linguagem ali. Teve o pessoal da comunidade abandonando projetos, e aí eu desanimei e fui para uma linguagem que tinha uma comunidade muito melhor, que é a comunidade do Lean. Tipo, não foi exatamente nessa ordem, assim, porque teve mais coisas no meio, aprendi Águida, aprendi Coq, mas o Lean ali foi a linguagem que eu mais achei útil, assim, para mim, porque parecia um Lisp. Se você olhar o kernel do Lean, ele é como se fosse um Lisp. É absurdo o kernel do Lean, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. E também ele funciona de maneira muito eficiente. Então, tem muitas linguagens funcionais que só tem imutabilidade ali, vai ficar copiando alguma coisa na memória várias vezes. O Lean consegue reutilizar e fazer mutabilidade quando ele sabe que dá para fazer a mutabilidade ali sem alocar de novo.
E a comunidade, tipo, é absurda, a comunidade é bem ativa, ela sempre faz coisa nova, o pessoal sempre está criando coisa ali em cima. Então, Mas é ativa onde? É ativa no Zulip? o Zulip. Tem aquele Discord Link for Anarchy, que eu não sei se foi você que criou ou alguém criou. Eu não sei quem criou aquele servidor, mas aquilo não é oficial. Mas... Sim, mas eu acho que isso é meio que um testemunho da força da linguagem quando começa a ter coisas não oficiais também. É que se fosse só o pessoal criando oficialmente, mas quer dizer, eu nem sei se o Zulip também foi criado pelo Leonardo ou se alguém criou. O Zulip, eu também não sei. Tipo, eu acho que não foi o Leonardo que criou. Eu tô falando aqui muito Leonardo, porque ele é o principal nome, mas claro, tinha gente trabalhando com ele desde o início, principalmente nessa versão do Link 4. Sim, Sebastian, pessoal. Sebastian, né? E o Sunro, eu acho que ele falou na entrevista que o Sunro era estagiário dele em algum momento. Não sei se foi ainda na época do Link 3 ou já foi no Link 4, mas eu acho que o Link 4 foi ele e o Sebastian que se juntaram para... o Link 3 tá legal, mas tá cheio de coisa aqui remendada, vamos fazer uma coisa do zero. Sim. Aí fizeram o Link 4. Uma curiosidade bem engraçada é que o Link 3 ele era só um provador de teoremas, assim. Ele não era uma linguagem de programação. O Link 4 já consegue ser uma linguagem de programação. Uhum. É que o pessoal parece que já estava escrevendo umas coisas assim que já estava quase deixando como uma linguagem de programação, né? Fazendo extensões, mas aí ele decidiu, não, vamos fazer uma linguagem mesmo. Mas, pessoal, eu estou falando assim de memória, querem confirmar, escutem as várias palestras e entrevistas que tem com Leonardo de Moura ou Léo de Moura no YouTube, Spotify, vocês encontram várias coisas. Davi Batista, essa vai ser a última pergunta aqui do nosso chat, e depois tem uma pergunta lá do YouTube. Davi Batista, esses dias eu vi uma discussão sobre o fato de Agda ser uma linguagem de programação que lida com funções totais. Isso acaba implicando que ela não seria Turing completa. Isso parece afetar assistentes de prova em geral, ao menos os que se baseiam, como Agda e Lean, em tipos dependentes. Eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação. Então, é uma afirmação, mas tipo, tem uma coisa, tipo assim, no Agda você tem essas coisas que são totais no geral, assim, mas em Lean você consegue meio que burlar isso de certa forma, só que não é meio que burlar. Você não pode escrever teoremas de maneira muito, tipo, você não pode confiar em teoremas, tipo, você tem como escrever funções que não são totais em Lean, você pode botar partial def ali, que você tem uma função parcial, que pode acabar loopando infinitamente, mas ela vai ser usada só para, tipo, rodar no executável. E aí você tem a outra parte lá que está provada formalmente, então você tem sua biblioteca de hashmap, que está provada totalmente, provada formalmente, com funções totais, toda certinha, você usa ela nas suas funções parciais ali, e você tem uma garantia que tem, de um lado, teoremas muito fodas sobre hashmaps rodando ali, e do outro lado você tem seu executável que está pegando funções parciais, está fazendo coisas de networking, de redes, de HTTP, por exemplo, TCP, com uma estrutura que está provada formalmente. Só que essa parte você não consegue provar formalmente também. Uhum. E agora a última pergunta, que é do Eduardo, você pode falar um pouco sobre Eduardo França, lá no YouTube. Você pode falar um pouco sobre Code Extraction e a possibilidade de provar um trecho de código em Lean e conseguir usar ele depois em outra linguagem? Eu nunca entrei muito nisso, assim, tipo, eu tentava provar minhas próprias linguagens, então eu não tenho muita ideia de Code Extraction. Isso aí é o que foi feito naquele projeto que você mostrou lá com o Rust, né? Então, sim. Depois, como vai ficar gravado aí, Eduardo, que esse eu não tenho um link, mas depois você entra lá e faz a busca. Qualquer coisa, Eduardo, entra em contato comigo, eu posso tentar ver lá com o Leonardo, com alguma outra pessoa, talvez dá para perguntar lá no Zulip. A gente tem também um Telegram do Lean Brasil, né? Deixa eu ver se eu... É meio parado, mas até que teve um movimento aí recentemente, né? Alguém fez alguma pergunta, você estava lá respondendo. Para quem tem alguma dificuldade de... não quero fazer pergunta em português, pode usar esse grupo no Telegram. Coloquei aqui o link no nosso... peraí, tem um monte de perguntas aqui no chat que eu não tinha visto. Deixa eu colocar no YouTube, mas só avisar o pessoal do YouTube que não
não vou mais fazer mais nenhuma pergunta, porque agora que eu vi que tem mais algumas aqui. O Matheus Camargo Marques pergunta: você é da área matemática, Sofia? Qual o seu curso? Eu não estou na universidade, eu não tenho graduação ainda. Pretendo começar ano que vem. Legal. Mas você já pensa em que curso você quer fazer? Provavelmente ciência da computação ou matemática. Eu estou entre os dois ali. E fisicamente você está eu esqueci, você está em Minas? Sim, estou em Belo Horizonte. Belo Horizonte. O Lucas Verge escreveu assim: Sofia, para o Camel nós temos bibliotecas, tools para automatizar property-based tests. Em Haskell a gente possui algo equivalente como Quick Check. Em Elixir e Erlang também tem um Quick Check lá, que eu esqueci qual é o nome, mas pelo que eu entendi, creio que podemos usar o Lean para fazer property-based PDT. PDT é property-based tests no lugar de ferramentas como essa, estou correto? De certa forma, pensa assim, tipo, quando a gente tem teste unitário, a gente está testando um ponto. A gente está testando se tem um bug. Quando a gente está fazendo property-based test, a gente está verificando num set limitado, porque ele vai rodar para várias e vai rodar em uma propriedade, mas provavelmente aleatoriamente. Eu não, acho que no Quick Check era aleatoriamente que eu mexi. Ele testava várias entradas nessa propriedade, mas não é todo campo que pode existir ali. A gente está testando ainda vários pontos no property-based testing. Num teorema, você basicamente não está testando, você está provando que todo o espaço de possibilidade está correto. Então você pode usar o Lean ao invés de property-based testing ali. Só que provas de teorema são absurdamente mais fortes do que property-based testing. Joia. Diria que a gente tem uma palestra no meu canal sobre property-based testing em Elixir, da professora Laura Castro. É bem interessante o que ela fez lá, mostrou que assim, foi bem didático para quem quiser conhecer, caso alguém não conheça. E realmente é um meio do caminho entre os dois, mas está muito mais próximo de teste unitário do que de verificação formal. Sim. Davi Batista: recentemente houve uma série de palestras sobre métodos formais promovida pela NASA, e uma dessas palestras foi justamente abordado o uso da IA em aplicações críticas. É só um comentário, né? E ele continuou: Leonardo de Moura lidava com Lisp quando trabalhava no SRI, não sabia disso. E em mais de uma entrevista ele expressa sua paixão por Lisp. Legal. Então deve ser por isso que ele gosta do Emacs. Provável. É interessante, eu trabalhei com Lisp na minha graduação, mas a minha graduação faz tanto tempo, que não foi com Emacs, foi no MS-DOS, era um Lisp chamado Mulisp, e era um editor horroroso, assim. Luiz Felipe Nobre, sim, aí depois que eu me graduei, acabei não voltando ao Lisp, só fui voltar alguma coisa parecida com Lisp, que é o Clojure, mas aí já... Mesmo acho que o pessoal de Clojure não faz questão de usar Emacs, não. Sim. Estou falando aqui sem... O pessoal de Clojure pode me corrigir. Quais livros você recomenda para entender teoria dos tipos, programação funcional e programação verificada? Até agora eu baixei o Program igual a Proof do Minrun. O Luiz Felipe Nóbrega. Porque, tipo, de cabeça eu só consigo lembrar sobre provas, os do Lean, então Functional Programming Lean, o Turing Proving Lean e o Mathematics in Lean, se você quiser aprender tipo de verificação formal. Mas de teoria de tipos, eu lembro que eu tinha lido um do Girard, chamado Proofs and Types, que eu achei bem bom. Ele é tipo muito, muito bom. Eu esqueci do Girard. Eu fiz coisas relacionadas ao Girard no meu mestrado também, muitos anos atrás, e que ele criou uma lógica chamada lógica linear. Sim. E aí eu estudei bastante coisas do Girard. E o Davi Batista, só um comentário interessante, que o desenvolvimento de linguagens funcionais se entrelaça com o desenvolvimento dos assistentes de prova. O André Luiz Feijó fala que outro livro muito bom é o Software Foundations. Qual é o autor do Software Foundations? Tem bastante autores. Tem um da Unicamp, inclusive, eu acho. Que é é um livro... então é esse site aqui que tem vários autores.
Sim. Logical Foundations, volume 1, Programming Language Foundations, volume 2, Verified Sim. Functional Algorithm. Essa série de livros é muito absurda de boa. Tipo, qualquer pessoa que for aprender a provar, provavelmente tem que ler isso daí. Porque é só muito, muito bom. Pelo menos o primeiro e o segundo volume são muito, muito absurdamente bons. Eu não cheguei a ler o terceiro. Muito legal. E o livro de Lógica para a Computação tem umas sessões sobre provas de programas. Eu sou o Matheus Camargo Marques. O livro de Lógica para a Computação é do Marcelo Finger, do Flávio Silva e da professora Cristina, lá da USP. Se for o que eu estou pensando, é o livro de Lógica, Lógica para a Computação. Eu chamo assim, Silva, Finger e Mello. São os 3 autores. Com isso nós terminamos, passamos um pouquinho do horário, mas não chegamos às 5h30. Muito obrigado, Sofia. Só deixar um aviso aqui antes de passar a palavra final para você, que a gente já tem outras palestras aqui do Esquenta agendadas, claro. Assim que tiver uma confirmação mais oficial, eu mando para todo mundo que se inscreveu lá naquele formulário, a gente vai ficar mandando todas as palestras, mas em 5 de agosto deve ter uma sobre Clojure. Em 13 de agosto, uma sobre Quint. Conhece Quint, Sofia? Sim, é da Gabriela... Gabriela Moreira, que esteve lá no LX em Foco também. E em 9 de setembro, sobre Erlang, do Bruno Benavides. Mas está tentando outras pessoas também. Certo? O Fernando agradeceu aqui. Obrigado, Sofia Adolfo. Eu que agradeço. A palavra final é sua, Sofia. Boa tarde, muito obrigado. Joia. Quem quiser entrar em contato com você, eu já passei aqui, você está lá nesse canal do Telegram. E tem também essa comunidade no WhatsApp, mas eu não sei se a gente pode divulgar ou não, mas qualquer coisa, se puder, entra lá no canal do Telegram e depois a gente passa aqui. Tem um grupo, uma comunidade, né, que são vários grupos de verificação formal. Não é sobre Lean. Então, isso. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.